dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver me escutando neste momento. É um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio do podcast Uma Tradutora Brasileira na América. Então, para o nosso primeiro episódio, eu resolvi falar sobre um assunto de utilidade pública, principalmente para os brasileiros que estão pensando em viajar para os Estados Unidos assim que as fronteiras se abrirem. Passaporte e visto. Para que servem, o que são e como tirar esses documentos? Com certeza você já ouviu falar de passaporte e visto, mas você sabe por que esses documentos são exigidos para que uma pessoa possa viajar entre países? O passaporte é uma espécie de carteira de identidade internacional. Quando você viaja ao exterior, em uma possível abordagem policial, ou mesmo quando for necessário se identificar, é o passaporte que vai provar seus dados, como nome, nacionalidade e data de nascimento. Através do número nele impresso, também será possível que autoridades estrangeiras verifiquem sua ficha criminal em âmbito internacional. Uma associação bem básica que podemos fazer para entender melhor é: no Brasil, quando você precisa se identificar, você pode utilizar o RG ou a CNH, por exemplo. Mas esses documentos só são válidos e aceitos dentro do Brasil. Em outros países, o documento que é aceito tanto no comércio como por autoridades é o passaporte. O órgão responsável pela emissão de passaportes no Brasil é a Polícia Federal. Todo o procedimento está regulado em um decreto, que conta com 42 artigos. Nesse documento, o governo estabelece os diferentes tipos de passaporte e os documentos necessários para a emissão de cada um deles. Mas não se assuste! A emissão de um passaporte costuma ser tranquila, lembrando que esse documento é essencial ao fazer viagens para a maioria dos países do mundo. Ainda assim, há alguns países que permitem a entrada de brasileiros sem passaporte. O documento é dispensado quando o destino é um dos países do Mercosul, atualmente composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e alguns países da América Central, como México e Colômbia. Atualmente, os americanos também não precisam de passaporte para ir ao Brasil. Além do passaporte, do que mais preciso para viajar para outro país? Alguns países, como Estados Unidos, Tanzânia, Quênia, entre outros, além do passaporte, exigem outro documento para a entrada de estrangeiros em seus territórios: o visto, que nada mais é do que um documento emitido em um processo de controle de entrada de estrangeiros em países com altos fluxos imigratórios. O processo de emissão pode ser tranquilo ou não, dependendo muito das políticas diplomáticas adotadas pelo país de destino no momento de requisição do documento. Isso porque ora a política pode ser de maior abertura a estrangeiros, ora de maior barreira. Mas juntando a documentação de maneira correta, iniciando o processo de imigração com antecedência e realizando todos os procedimentos adequadamente, é possível conseguir o visto de estudante, de trainee ou de turismo sem muitas dores de cabeça. Então, se você está pensando em viajar para os Estados Unidos, precisará dos dois documentos: passaporte brasileiro e visto americano. O primeiro passo é emitir seu passaporte junto à Polícia Federal, para depois solicitar o visto em um consulado americano. Para ambos os documentos, existe um procedimento adequado a seguir, uma documentação certa a ser juntada e taxas a serem pagas. Em alguns casos, é necessário também realizar a tradução de certos documentos. A SCG Law and Language pode te ajudar tanto se você estiver no Brasil quanto nos Estados Unidos. É importante falar com um advogado de imigração antes de dar início ao processo do visto americano, porque, como regra, a pessoa interessada deve pagar uma taxa, que no ano de 2020 está em torno de $160, antes mesmo de ir à entrevista com o oficial consular, viu? Essa taxa não é reembolsável em caso de não concessão do visto, e também não pode ser transferida a outro solicitante. Vale lembrar também que essa entrevista do consulado americano só é feita em 4 estados brasileiros: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Agora, eu vou te dar algumas dicas valiosas para quando você for na entrevista do seu visto americano e para que tudo saia bem.
Primeiro, mantenha calma e sempre responda a verdade. Chegue com antecedência, porque caso você se atrase, você perderá a sua vez. Seja educado e cortês na entrevista e enquanto estiver na fila aguardando também. E por último, faça contato visual com o entrevistador. Sorria e mantenha a postura correta. O importante é transmitir uma imagem confiante. E se você pretende viajar para o exterior, seja para estudar, trabalhar ou passear, deve se atentar aos tópicos de que falamos. Mas saiba que, como esses, existem diversos outros detalhes que lhe ajudarão a economizar tempo e dinheiro tentando regularizar sua viagem internacional. Isso sem falar em passar pelo processo com mais tranquilidade e segurança. Para ajudar nesse momento, a SED Law and Language oferece o serviço de assessoria à imigração, indicando passo a passo para a obtenção de visto americano e auxiliando no preenchimento dos formulários do USCIS, que nada mais é que o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, para o processo de Green Card. Caso você queira que eu fale sobre algum outro detalhe a respeito desse assunto, me mande um e-mail. Eu terei o maior prazer em responder. Bom, por hoje é isso. Se você quiser a transcrição deste podcast, vá ao meu blog e procure pelo post Passaporte e Visto, para que servem, o que são e como tirar esses documentos. Obrigada e até a próxima semana com mais um episódio de Uma Tradutora Brasileira na América.